A graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Nos alegra ouvir as orações, ser um com as orações de nossos irmãos e rogo me acompanhem noutra breve oração também. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, te agradecemos o que o Senhor é, o amor profundo, sincero e verdadeiro do Senhor, expressado em teu Filho, no sacrifício dele até a morte, Senhor. Algo que somente o próprio Senhor conhece, porque ninguém conhece o Filho como nosso Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, oramos a Ti pelo sangue dele e pedimos a Ti a operação soberana do Teu Santo Espírito, Senhor. Te rogamos que possas chegar a nós da maneira que o Senhor quer. Todos queremos ao próprio Senhor. Dá-nos coração aberto para Ti. Dá-nos sensibilidade no espírito para poder receber de Ti. Esconde-nos na Tua graça, cada um de nós. Enche-nos de Ti segundo a Tua vontade. Entregamos a Ti todo o nosso ser, toda a nossa condição humana, tudo que compreendemos e tudo que não compreendemos. Deixamos nas Tuas mãos todas as coisas e nos confiamos em Ti. Levanta em direção a Ti nossos olhos, nosso coração e nossa expectativa, porque sabemos que nada podemos fazer sem Ti e tampouco queremos fazer nada sem Ti, Senhor. Vai diante de nós e ajuda-nos. Envia a Tua palavra, que possamos ser tocados por Ti, para a glória do próprio Senhor. Que seja o Senhor que conquiste mais nossos corações para seguir-te, Senhor, a Ti. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir uma porção inicial na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Quando me perguntou Gerson, uns dias antes, qual seria a carga da palavra, porque nos encontramos com ele lá em Guarapari, e ele queria saber se havia alguma carga específica para anunciar. Preferi não anunciar nada para não nos adiantar ao próprio Senhor, deixar que seja o próprio Senhor que esteja atento e nós também a Ele, e que seja Ele que vai diante de nós e nós somente detrás dele. Mas nestes dias já na casa dele, depois de descansar, depois do almoço, antes de acordar e quando acordei, o Senhor começou a me dar algumas palavras e estou confiando então que são as que Ele quis que fossem passadas para os irmãos. Não temos a mais mínima intenção de falar coisas
estranhas ou assombrosas, ou ser os primeiros em dizer alguma coisa. Somente queremos ler juntos, com os irmãos na presença do Senhor, a mesma Bíblia que lemos todas as vezes que a lemos. Amém? Vamos allí a Efésios, capítulo 1, e vamos nos deter primeiramente em algumas palavras-chave. Só que essas palavras de Paulo se encontram em uma longa lista de frases separadas somente por vírgulas e sem ponto seguido e sem ponto à parte. Assim inspirou o Senhor a Paulo. Transbordava e não conseguia colocar o ponto. Bom, então vamos receber assim como veio. Então vou ler com vocês. E não pretendemos fazer uma exegese de tudo isto, somente queremos estar atentos ao toque do Espírito na palavra que estemos lendo de novo. Palavras que podemos ter lido muitas vezes, o Senhor pode usar ele e nos tocar em certo momento e nos iluminar. Então vamos ler tranquilo diante dele, porque estamos esperando nele, não no pregador. Estamos esperando nele, então vamos ler na presença dele. Vou ler desde o verso 3, as palavras-chave que foram a carga do Espírito estão mais adiante, mas o contexto imediato sempre nos pode ajudar. Então vou ler aí desde o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a filiação. Huiotesia é a palavra, não é adopção, no sentido que em português e em castelhano entendemos. Às vezes a palavra adoção é entendida como se fosse alguém que adotou, tomou como próprio um filho que não é próprio, um filho que é de outro, e tomou como se fosse dele, sem ser dele. Esse é o sentido que às vezes tem a palavra adopção, pelo menos em português e em castelhano. Mas esse não é o sentido da palavra grega. A palavra grega, huiotesia, se refere aos que são filhos próprios dele que chegam à maturidade. Existem essas duas palavras, tekná e huios, que se referem aos filhinhos e aos filhos maduros. Tekná se refere aos filhos legitimamente nascidos de Deus, não nascidos de outro, não nascidos de vontade de carne nem de varão, sino do próprio Deus e do próprio Espírito. E são filhinhos verdadeiros. E a palavra que se usa para se referir a estes filhos é tekná. Mas estes filhos verdadeiros, de Deus, não de outro, vão crescendo em Cristo. Cristo vai se formando neles até que eles chegam a uma maturidade, a uma maioria de idade, na qual agora podem tomar posse da herança,
se fazer cargo do negócio do Pai, como Jesus, já desde os 12 anos, que entre os judeus se fazia aquela cerimônia como de introduzir eles, na maioria, aos 12 anos, para poder participar da sinagoga, etc. Aqui a palavra vai um pouco mais que aquilo. Jesus, já na idade dos 12 anos, respondeu para sua mãe que ele tinha que se ocupar dos negócios do seu pai. Um filhinho, tecná, ainda que um herdeiro legítimo e verdadeiro, não pode se ocupar ainda, por imaturidade, dos negócios do pai. Mas, quando o próprio Senhor vai se formando nele, vai lhe confiando seus próprios negócios. Aqui vamos nos encontrar daqui a pouco com a palavra economia, que tem a ver justamente com os negócios do Pai. E Deus delega essa economia a seus filhos e espera que seus filhinhos amadureçam para poder cooperar com o Pai na economia dele, nos negócios dele. Esse é o sentido da palavra huiotesia, que aqui foi traduzida adopção. Então, se refere à maturidade dos filhos para que o pai possa confiar cada vez mais a eles. Então, aqui, continuamos a leitura. Estávamos aí no verso 5. Nos predestinou para Ele, volta a repetir, é como se estivesse mostrando as duas caras do mesmo objetivo. Para Ele, para a huiotesia de filhos. O irmão Witness Lee usava a palavra filiação em espanhol, filho é hijo, e traduzido o que ele usava em espanhol era hijificação. Hijificação seria filiação. Então disse, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, aquilo que praze ao coração de Deus, da sua vontade, para outra parte do objetivo, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, sempre no amado, sempre nele, sempre em Cristo. Eu me lembro, uma vez conversava com uma pessoa muito querida que estava começando a ser evangelizada e estava começando a ler alguma literatura cristã. E pensava esta pessoa e me dizia abertamente, mas por que fala tanto andar em Cristo, caminhar em Cristo, pensar em Cristo? Não é suficiente caminhar? Por que tem que ser tão poético e estar repetindo essa palavra, caminhar em Cristo? Por que tanta volta e volta? Por que não fala andar, caminhar, pensar, sentir? E por que tem que repetir tanto que em Cristo? A pessoa no começo pensava que era poesia. Que aquelas palavras eram poesia que já estava virando muito cansativa. Mas, irmão, eu penso que aqui nenhum de nós pensa que isso é poesia somente. Que é poético, sim. Que a obra de Deus, a obra maestra é poema, sim. É muito poético, mas não é somente poesia, amém? É a essência. Caminhar e caminhar em Cristo são totalmente diferentes. Pensar e pensar em Cristo é totalmente diferente. Examinar e examinar em Cristo, segundo o Espírito, é totalmente diferente. Verdade, irmãos? E a essa realidade que Ele nos está introduzindo aos poucos. E acho que está apertando um pouco.
Graças a Deus. Então disse: louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente, e não vou poupar a poesia, no amado. Já disse aí lá acima que nos escolheu nele, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nele, e agora está dizendo aqui que nos predestinou para filiação nele, no amado, e que nos concedeu graça no amado. E aqui começa a falar de distintos aspectos dessa graça no amado. Na versão, neste caso, eu tenho aqui uma versão em espanhol, conhecida em espanhol, que é de Reina e Valera, 2 pessoas, Casiodoro de Reina, que foi que fez a primeira tradução, e depois Cipriano de Valera. Não é uma reina chamada Valera, não. Estes irmãos traduziram isto, e às vezes eu faço comparação entre as diferentes traduções, e aqui tenho somente 2 agora, mas pode ser que alguém tenha outra mais para acrescentar alguma leitura, alguma comparação. E aqui então ele diz assim, e depois vou ler acá para que você veja, às vezes nesta final Brasil-Alemanha, às vezes o gol é de Ferreira de Almeida, às vezes o gol é de Reina Valera, às vezes traduzem semelhante. Então, neste caso, o gol foi de Reina Valera, porque mostrou as distintas etapas da graça, e permítanme, vou ler um pouquinho para que vocês vejam a comparação das 2 leituras. São coisas suaves, às vezes não são tão contrastantes, mas de todas maneiras é bom aproveitar o que seja a riqueza espiritual nestas traduções. Então, vou ler juntamente aqui as 2 partes. Capítulo 1, verso... Vamos começar desde o verso 7. No amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Vou deixar essa vírgula aí, vou ler agora em Reina e Valera, e você vai comparar, se desejar. Então diz verso 7, vou ler em espanhol devagar. En el amado, en quien, agora começa o verso 7, en quien é o amado. En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, verso 8. Dice aquí en Ferreira de Almeida, que Deus derramou abundantemente. Vou ler aqui em Reina e Valera. Gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, vírgula. Aquí en Reina Valera se nota más a palavra da superabundante graça. Já Ferreira de Almeida falou abundante. E aqui Reina e Valera falou sobreabundante. Já o início da graça com o perdão de nossos pecados é graça abundante, sim. É graça abundante. Mas quando começamos a ver pelo Espírito a tipologia da obra de Cristo na cruz em miles de sacrifícios, em muitos aspectos dos sacrifícios,
distintos nomes, distintas palavras-chave. Às vezes, por exemplo, você vai em Levítico, especialmente os primeiros capítulos, os 6 primeiros, mais ou menos, e você vê que vai repetindo aquele tipo de sacrifício com uma pequena diferença com outra, e o Espírito Santo se tomou todo o tempo, não se molestou se nós nos molestaríamos, se nós no início não entenderíamos por que repite tanto, parece que repite. Tem pessoas que até blasfemam, dizendo que parece que Levítico é um livro de matadeiro. E alguns teólogos, não, que falam assim. Me perdoe o Senhor por repetir essas blasfêmias, mas quando a gente não vê, está cega. Deus perdonou a Paulo também porque não entendia, não foi voluntariamente seu desprezo. E então aqui começa a fazer diferenças entre os distintos sacrifícios. E por isso a palavra abundante não diz tanto como sobreabundante. Quando já tínhamos pensado que tínhamos já conhecido a graça do Senhor, era só o primeiro volume da enciclopédia. Só o primeiro volume. Ouvimos, e a primeira coisa que ouvimos acerca do perdão de nossos pecados, mas, oh meu Deus, Deus tem muito que nos mostrar, que nós com nosso coração podamos tocar o coração do Senhor e que Ele possa tocar o coração nosso, não? E que comecemos a perceber toda a riqueza que há nessas diferenças, os aspectos dos sacrifícios, e que isso não seja somente algo para nós entender, sino para nós desfrutar como os irmãos querem, como o Senhor quer. E oxalá nós de verdade também querramos desfrutar todos esses aspectos. E por isso fala de graça sobreabundante, porque já vem falando aqui de um primeiro aspecto da graça na palavra perdão, e relacionada com a palavra remissão dos pecados. Mas eu sei que muitos irmãos aqui já têm entrado noutra dimensão também da cruz. Não somente do perdão dos pecados, remissão dos pecados, oferta pelas transgressões, sino o aspecto também do pecado em singular. Não somente as coisas que fazemos mal, sino a ruindade que nós mesmos somos no primeiro nascimento. E que também a obra da cruz trata com isso. Romanos, depois de falar no capítulo 4 da oferta pelas transgressões, no capítulo 6 fala da libertação do pecado em singular. E às vezes, antes pensávamos que ser libertado do pecado era a mesma coisa que ser perdoados. E se não nos molestávamos em nos deter e perguntar e aprender, não passaríamos o segundo tomo da enciclopédia. Ficaríamos no primeiro tomo. Mas Deus tem algo mais que nos dar em Cristo, que Ele nos deu, é maior do que percebimos. E isso quando começamos a perceber de verdade, ouvir e crer, que começamos a desfrutar dessa nova etapa espiritual. Não é somente um assunto de ir entendendo mais ou menos. Se nós não temos verdadeiro interesse, não aprendemos. O primeiro segredo para aprender é ter interesse. E que seja um interesse motivado pelo próprio Espírito Santo. Que Ele consiga despertar interesse. Qual é a diferença e a experiência distinta entre ser perdoado e ser libertado? E esse é só o segundo dos muitos volumes da Enciclopédia da Redenção.
Mas aqui Paulo está resumindo, mas já usou a palavra sobreabundar. E agora chega outro aspecto da graça, que também aqui é importante ver. Diz, graça, verso 8, que Deus derramou abundantemente ou sobreabundou sobre nós em toda, e essa palavra assim é tão desafiante, toda a sabedoria e prudência. Agora está falando da graça em relação com toda a sabedoria e relaciona também essa sabedoria com prudência. Toda a sabedoria e prudência. E aí não colocou o ponto, como ela costuma fazer essas frases longas, quer dizer que essa sabedoria e prudência é em relação a algo específico, que vai estar na outra frase desta coleção de frases entre vírgulas. Então ele diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aqui está indo mais além, está indo além somente do perdão e da libertação. Aqui Paulo está falando da vontade de Deus. E aí, como não coloca pontos, sino que vamos seguir lendo outras frases, na mesma coleção vamos nos encontrar com beneplácito, vamos nos encontrar com propósito e vamos nos encontrar com outras palavras-chave. Ou seja, que fomos salvos para cooperar devidamente em Cristo com o propósito eterno. Não somente somos salvos, sino somos salvos para, e sempre que aparece para, e aparece várias vezes para, aí vamos descobrindo distintos aspectos e elementos da economia definitiva e eterna de Deus. Mas Ele vai nos levando aos poucos. Então diz assim, o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito. Ou seja, que o beneplácito, o que praze ao coração de Deus, segundo a qualidade e qualidade de Deus, isso se constituiu na vontade dele. Ele se propôs. Ele é capaz de se propor, porque Ele é Deus. Nós, às vezes, não conseguimos chegar ao fim das nossas metas, porque nós somos criaturas, mas Deus tem uma meta e também nos propõe uma meta e provê o que se precisa para essa meta, mas nos dá lugar para colaborar. Sei que isso é uma palavra muito discutida, se não se entende como que é a colaboração. E em que momento e quando. Não antes de, sino depois de. Mas então vamos nos detendo aos pouquinhos. Beneplácito que propusera. E também o próprio Deus também se propõe em Cristo. Deus não faria isto sem Cristo. De fato, o Pai nada faz sem seu Filho. Por meio dele, do Verbo que estava com Deus, e era Deus, e enfatizo as duas frases. E a primeira enfatizo duas vezes. Ele era no princípio com Deus. Sem o Filho, nada do que existe criado no mundo invisível ou visível foi criado. O Filho participou na criação de todo. Claro que quando ele disse façamos o homem
aí estava implícita a participação do Pai, plena, a participação plena do Filho e a participação plena do Espírito. E também a participação plena de nós, não na criação, mas no propósito eterno. Tem coisas que Deus não pergunta. Ele não pergunta à galáxia: você quer existir? Você gostaria de ser uma galáxia mediana, pequenininha, grandona, ficar longe da Terra ou pertinho? Ele somente fala e já está aí. Mas as coisas melhores de Deus, as mais altas coisas que Ele faz, Ele quer fazer conosco. Ele poderia fazer como fez tudo, mas Ele que sempre é soberano, soberanamente quis dar lugar, certo lugar. Não podemos ir além, nem ficar aquém, e isso tem sido uma dor de parto na história da igreja, até onde é possível e de que tipo é e como a colaboração do homem com Deus. Quando ele disse: eu quis, mas você não quis. Não porque deixou de ser soberano, não porque deixou de ser todo-poderoso, mas o soberano todo-poderoso soberanamente decidiu se abster de forçar você. Eu quero que você também queira. Você não pode querer sozinho, sem a minha graça. Mas minha graça vai estar sempre aí para ajudar você a ser responsável. Mas a graça não vai forçar você. Vai capacitar você para ser responsável. E se você não quer, eu tampouco quero. Eu quero que em certas coisas você também queira. Quando Deus fez o homem como Ele queria funcionar com o homem antes da queda. Temos 3 estádios que não temos que esquecer. O estádio anterior à queda. O estádio depois da queda e o estádio depois de Cristo. Não existe só um estádio. Existem 3 estádios. Mas o primeiro estádio revela a classe do homem que Deus quer que o homem seja. Por exemplo, se Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, quer dizer que Deus quer um homem verdadeiramente livre, que não seja forçado, porque assim é Deus. Deus é livre, ninguém pode forçar a Deus. E o relacionamento que Ele quer ter com o homem é muito diferente que aquele que Ele quer ter com esse vestido velho, que é este monte lindo de galáxias, que é um vestido velho que vai mudar em breve. Quando coloque céu novo, terra nova, vai ser outro vestido dele, mas não é ele. O universo é um vestido, como dizem em Hebreus. Mas ele não falou do universo, que falou do homem. Tem coisas que Deus faz soberanamente, como Todo-Poderoso, somente com falar. Mas Deus tem um beneplácito mais elevado. É como se um homem verdadeiramente quisesse se casar com uma mulher de verdade. E não somente, como repito muitas vezes, comprar
uma boneca de plástico lá em um supermercado do Japão. No Japão tenho ouvido que se vendem mulheres de plástico. Colocam um cassete, te amo, meu amor, te amo, ai, como te amo. Mas ele sabe que é um cassete. Pode ser que algum homem deixaria de ser quase homem, passaria a ser como uma aberração. Não seria um homem verdadeiro. Teria dificuldades. E assim mesmo, a esposa que Deus quer que o homem tenha e que o homem quer ter, que seja livre, verdadeira, que ame espontaneamente e voluntariamente, como quando ele falou a Moisés para falar a Israel, que tinha que ser voluntária e espontânea aquela oferta para fazer para ele um tabernáculo. Então Deus não vai fazer o tabernáculo assim, seja o tabernáculo como falou, seja a luz e foi a luz. Poderia, mas Deus não quer assim. Não que não possa, não que não seja soberano, mas soberanamente Ele decidiu fazer o homem de uma maneira diferente. Esse homem tinha que escolher viver por ele ou não. Podia comer da árvore da vida, não estava proibido, mas não foi forçado nele, não foi forçado. Estava no centro. Era o principal que Deus queria que o homem comesse. Mas ele falou, pode comer de tudo, exceto daquele que não estava no centro, estava pertinho, mas não no centro. No centro estava a árvore da vida. E por aí pertinho estava outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi explicitamente proibido. Mas o outro não foi mandado de uma maneira peremptória, obrigatória, forçosa, porque isso não é digno de Deus. Isso faria de Deus algo que Ele não é. Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele não é um ditador arbitrário. Ele é Senhor de senhores. Não diminuímos um ápice sua soberania e seu poder de Todo-Poderoso. Só que estamos dizendo que esse soberano Todo-Poderoso tem um caráter excelentíssimo. E faz uso da sua soberania conforme seu caráter, conforme a sua qualidade e excelência, a excelência da sua graça. Deus tem um caráter. E Deus quer que nós participemos do seu caráter. E não vai fazer isso como seja a igreja perfeita. Pum, apareceu a igreja. Não precisava de 21 séculos de história, de perseguições, de martírios. Por que Deus não quis fazer a igreja como fez a luz? Seja a luz e foi a luz. Há expansão e foi. E mandou e foi. Mas aqui manda e a gente não quer obedecer. E Ele permite, por um tempo, nos manifestar em contra. E se toma um grande trabalho em fazer amigos dos inimigos. E não faz isso de maneira fácil para Ele. As coisas que Deus ama se converteram numa prova tremendamente séria para seu filho. O próprio filho fala das suas provas. E quando conhecemos a Cristo, e quando nós começamos a passar umas pouquinhas provas do monte das provas dele,
E pensamos, não, meu Deus, eu não quero passar daqui, não quero passar, mas ele passou e me pede que passe por isto. Eu gostaria mais que tudo fosse justiça só, mas isso de perdoar misericordiosamente, carregar com a culpa de outro. Ah, não, que cada culpado vai para o inferno. Ai, começamos a ver que diferente que o Senhor. Porque se não temos nada que perdoar, mas quando é bem difícil perdoar, aí é que conhecemos um pouco mais a Cristo. Como Ele perdoou, quando nós queríamos uma justificação para ficar duros, para reclamar. Mas quando Ele disse, não reclame nada. Aí é que vamos conhecendo o Senhor. E Ele se demora toda a nossa vida, nos esperando. E às vezes se acabou nossa vida e não conseguimos. E Ele queria que conseguíssemos. E por que se Ele é soberano e todo-poderoso não disse, seja e ponto, acabou? Ele vai acabar, sim, a sua obra, o que Ele pensou vai acabar. Mas vai acabar isso em Cristo. Ele teve que conhecer antecipadamente o futuro. Tive que contar com seu filho. Por isso falou, filho, fazemos isto juntos? Ou quer que eu faça assim, soldadinho de chumbo? Deus não quer soldadinho de chumbo como não quer mulher de plástico. Ele quer que ela seja como Ele é. E se não é assim, então não é o desejo dele, não é o bom prazer dele. Então o propósito de Deus tem que se conseguir com essa classe de homem que Ele fez antes da queda, que era livre e fazia as coisas espontaneamente. E agora vem o diabo, introduz a segunda cena, da qual é especialista Agostinho Velho, e Gotescaldo, e Calvino, e sobretudo Teodoro Bessa. A segunda cena, o homem caído, o homem impossibilitado para cooperar com Deus. Foi criado para isso e ficou impossibilitado. E isso coloca a situação noutra esfera. É uma segunda cena, mas não é a única. A segunda cena não terminou com o propósito, nem modificou o propósito da primeira cena. A primeira cena diz o que Deus quer. A segunda cena diz o que o diabo fez no homem, mas não mudou o propósito divino, nem o desejo divino, nem o beneplácito divino. O pecado do diabo no homem entrou e modificou o homem, mas não modificou o propósito. Então agora vem aquela terceira cena, onde estava o Filho e o Espírito também com o Pai detrás desse façamos. Aí estava o Filho. O Filho tinha que fazer a sua parte na divindade e também o Espírito para que aquele propósito fosse atingido sem ser mudado um ápice. E sabe que esse propósito é sincero, não é mentira. E Deus quer isso sinceramente para todo homem.
Isso disse ele, temos que crer nele. Se não dissesse ele, isso se inventou Armínio. Eu não sou arminiano, mas alguns pensam que é Armínio que se inventou isso, que Deus quer que todo homem seja salvo e todo homem venha à plena epignosis, o conhecimento pleno da verdade. Mas não é um invento de Armínio. Enquanto viveu Calvino, Armínio era calvinista. A reação de Armínio não foi contra Calvino, sino contra Teodoro Beza, que era mais calvinista que Calvino. Então, foi necessária, e nesse façamos, a intervenção do Filho. Agora vem o Filho e assume a natureza humana, a condição humana, a prova humana e venceu o pecado na carne, o Filho. Agora no Filho o homem recupera tudo o que perdeu. E agora esse Filho é oferecido a todos e também a graça sem forçar. Porque às vezes, depende de nossas leituras e escolas, quando lemos graça, acrescentamos irresistível. Mas essa frase irresistível eu não tenho encontrado no Novo Testamento. Sim, tenho encontrado nos escritos de Palmer, os cânones de Dordrecht e a teologia hipercalvinista ou radical, não na moderada, que também é calvinista moderada. Não sei, não tenho encontrado essa palavra irresistível acrescentada à graça. Ao contrário, o que tenho encontrado no Novo Testamento, porque não tenho mais mínimo interesse em ser arminiano, calvinista, ou hipertal, ou hiperqual, ou moderno. Não, somente quero ser bíblico, nada mais. A única coisa que quero, ser bíblico. Então, ele disse, vocês resistem sempre ao Espírito. Todo o tempo o coração dos antediluvianos, todo o tempo era somente o mal. Todo o tempo somente o mal. E Deus brigando com o homem. Mas olhe como briga com o homem. Briga como se fosse de homem a homem, como se apareceu como um varão para brigar com Jacó. E brigava com Jacó um varão. Porque Deus não vai sobrepassar o homem, porque vai julgar o homem. E faz responsável o homem no que ele é responsável. Então ele não vai forçar. Ele vai dar graça para resgatar a capacidade de ser responsável na graça. A graça não vai decidir pelo homem somente. A graça já decidiu o aspecto e a parte que Deus se reservou para si, mas Ele quis fazer o homem responsável. E por isso aquele que resiste a graça afronta a graça. A Bíblia não fala da graça irresistível, sino da graça resistida e a graça afrontada. Não estou falando que o homem possa fazer algo sozinho, sem a graça. O que estou dizendo é que a graça recupera a capacidade para decidir, mas não decide. Capacita. E aí está. Por isso há uma diferença entre espírito humano
que é o âmbito no qual se move a direção de Deus e da graça, e vontade humana com vontade. O Espírito de Deus sopra até onde Ele quis conceder responsabilidade. A graça toca, ilumina, te faz milagros. Está sempre aí, como o vento, mas a vela do barquinho, que é a alma, é vontade de Deus que exista e seja responsável. Então não podemos somente ver a graça como se não existisse a responsabilidade do homem. Claro que o homem caído não tem forças para cumprir a sua responsabilidade. Ainda Paulo disse: o querer o bem está em mim, mas não o fazer. Não consigo fazer o que quero, sino que eu não quero isso que eu faço. Quem vai me livrar desta situação tão difícil? Jesus Cristo. Essa é a resposta. Jesus Cristo, que é a terceira cena. Ele disse: se permaneceis em mim e eu em vós, sereis verdadeiramente livres. O que ele queria desde o princípio. Se recupera permanecendo nele e ele em nós. E ele é oferecido, como disse Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora para todo homem. E como diz em Colossenses, para apresentar perfeito em Cristo a todo homem. E não é que Deus escolheu antes de providenciar Cristo no seu coração. Deus escolheu em Cristo. Estamos em Efésios. Providenciou em Cristo toda sorte de bênção, escolheu em Cristo. O que quer dizer escolher em Cristo? O que implica isso? Que Deus colocou em Cristo todo o que todo homem precisa. E Ele sinceramente quer que todo homem seja salvo e que ninguém pereça e que todo homem chegue à plenitude do conhecimento, ou epignosis, plenitude do conhecimento da verdade. Esse é o sincero coração de Deus. E Ele é soberano. Nunca deixou de ser, nem deixará de ser. E é todo poderoso. Mas Ele não vai forçar você. Ele é um cavaleiro. Ele não é um cavernícola que pega aquele batataço na cabeça e quando já está privada leva para a caverna. Assim não é Deus. Nem os homens mesmos querem ser assim, se querem chamar de civilizados, ainda que façam assim. Então, o que Deus se propôs fazer passa por você. Antes da queda, você tinha que querer ou não comer da árvore da vida e viver por Deus. O pecado não estava ainda na carne de Adão. Não havia nada impedindo Adão comer da árvore da vida. E essa era a classe de relacionamento planificado. E esse é o propósito dele. Sempre. O diabo não conseguiu mudar o propósito. O diabo mudou o homem. Da condição neutral à condição caída. Mas também Cristo fez alguma coisa muito grande. Assim como por um homem, todos os homens entraram naquela situação caída,
também por um homem, todos os homens podem entrar na situação nova. Todos podem. Ninguém pode em si mesmo, mas pode em Cristo. E por isso ele toma a iniciativa. É uma nova criação, também pela palavra de Deus, também pelo Evangelho de Deus, também pela fé. A palavra de Deus produz o ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus, que é a semente da nova criação, nascem os filhos e filhas. Não eram filhos, nem eram filhas para receber, porque receberam, chegaram a ser filhos e filhas. Que é a ordem que aparece em João. Aqueles que lhe receberam, isto é, os que creem, lhes deu potestade de ser feitos filhos e filhas de Deus. Não porque eram filhos receberam, sino porque receberam crendo, e creram porque a palavra foi recebida. Foi recebida. Alguns dizem, mas não é de todos a fé. Exato, é verdade, eu concordo com essa frase. Mas não concordo com a interpretação dessa frase fora do contexto imediato e geral. A palavra diz claramente isto, que Deus deu fé a todos com a ressurreição de Cristo. Se alguno não tem fé, não é porque Deus não lhe deu, sino porque rejeitou o dom e afrentou a graça. Por isso algunos não têm fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E algumas pessoas preferem ouvir a novela e não a palavra. Não é de todos a fé, não por culpa de Deus, não porque Deus não quis dar fé a algunos, não. A Bíblia diz claramente que Ele deu fé a todos, ressuscitando Jesus Cristo. E que Ele quer que todos sejam salvos. E que ninguém pereça, mas Ele também quer que você escolha. E você não pode escolher caído, mas Ele ressuscitou e a graça de Deus está aí para te ajudar. Você crê que quando Deus disse ao paralítico se levanta, é para se burlar do pobre paralítico que não pode se levantar sozinho? Se Ele disse se levante, porque Ele vai levantar quando Ele se levante na fé. Que a fé é ativa. A fé assume. A fé toma. Essa é a verdadeira fé que Ele gera pela sua palavra. Toma. Toma posse da vida eterna. Eu vos tenho dado a terra. Coloca o pé. Eu já di tudo. Agora você pode colocar o pé. Mas como se estou caído? E como vai falar que estás caído se eu estou contigo? Não olhes para você. Escuta o Evangelho, olha para mim e seja salvo. Olha para mim e seja salvo. Por isso haverá um juízo, senão não haveria juízo. Há muitas coisas mais que dizer, só estas tive que dizer por causa que estamos passando por aí para chegar. Bom, você me suporta até 10 horas, falta 20. Tá bom? Só para ir avançando a chegar às frases chaves e Deus mediante, se Ele nos concede, continuar. Eu sei que não temos dito tudo, nem pretendemos poder falar de tudo. Mas sendo honesto com as frases que vamos passando por aqui. Então disse,
desvendando-nos, isso é obra da graça, isso também é graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer converger nele. Esta é uma palavra que vai requerer mais tempo. Mas escute isso. Fazer. Deus disse fazer. Converger. A igreja tem que passar por muitas dores de parto. Às vezes é como aquele pêndulo, mas o pêndulo é o chumbo, é a plomada. Que às vezes a igreja quer ir para um lado e o chumbo diz, não tanto para lá, vinha para cá, e vai, aqui tem um querubim, vai para aqui tem outro querubim, e ele não fala nem cá, sino acá debaixo das asas dos querubins, no ponto de equilíbrio que ele fala. Isso é converger nele. A igreja tem que passar por muitas coisas para ser conduzida em Cristo, a poder convergir nele. Porque no irmão Gino não podemos convergir, em Armínio não podemos convergir, em Calvino não podemos convergir, em uma escola de lá dos extremos não podemos convergir, só podemos convergir nele. Na medida que vemos a plenitude dele entre todo, de todos os ângulos, deixar aquele pêndulo marcar o ponto de equilíbrio. E isso é uma palavra grande que implica muitas coisas. Essa palavra é recapitulação, que aqui se traduziu convergir, fazer convergir. Ele que falou, façamos, far-lhe-ei, ajudadora idônea. É Deus que disse, far-lhe-ei, façamos. É nele que se chega à convergência, à recapitulação, ao encabeçamento. Esse verbo, anakepalaiosastai, uma palavra longa que tem suas raízes, ana de recapitular, reunir, que palaio, que diz de cabeça, encabeçar, capo, capitão, cabeça, encéfalo, e terminação sastai, que é a terminação do verbo em infinitivo, sem conjugar. Quando um verbo não é conjugado, se diz que está em infinitivo. Por exemplo, o verbo comer. Comer não está conjugado. Comi, comiste, comeremos, comeram, comerão, comam, está conjugado. Mas comer é infinitivo. E essa terminação do grego, sastai, é o infinitivo. Aqui essa palavra é somente uma palavra riquíssima, profundíssima, que inclui tudo que é de Deus e do homem e conduz ao matrimônio, que é o ponto da colaboração, do casamento, da reunião, da aliança. Essas são palavras-chave. O tabernáculo é tabernáculo de reunião. A arca é a arca da aliança. Isso é uma esposa. A outra meia laranja. Reunião entre Deus e o homem. O homem como Ele planejou que seja. Redimido em Cristo agora. Porque façamos o homem e já só começou pelo primeiro e já ficou torto. E tive que vir Cristo, terminar com o último Adão e começar de novo como aquele alfarero. Agora ele é o segundo homem. E assim como por um todos viraram miséria, por um, nele,
todos viramos novos homens, nascidos de novo, na justiça e santidade da verdade, na capacidade sustentada pela graça, a graça como sustento da capacidade do novo homem para cooperar com Deus. Porque não estou falando da cooperação do velho homem, estou falando da cooperação do novo homem. Porque era o homem neutral, o velho homem e o novo homem. E o novo homem sim pode, o que o velho homem não pode. E Deus nos colocou, Ele nos colocou em Cristo. E Ele nos deu o Espírito para nos fazer andar nos seus estatutos. Ele não somente morreu para nos perdonar, Ele também morreu para nos libertar e para nos regenerar e para nos transformar e para nos configurar a sua imagem. E isso também é obra de graça sobreabundante. A graça não é somente o perdão, é também a libertação, é também a regeneração, é também a formação de Cristo, é também a edificação da noiva. Isso também é obra da graça, o mistério de Cristo. Estamos lendo aí. Ele se propôs em Cristo. Ele já cumpriu esse propósito em Cristo, como você pode ler na página seguinte de Efésios. Propósito que já foi cumprido em Cristo como homem. Assim como o homem foi destruído em Adão, o homem é reconstruído em Cristo. E como recebimos Cristo? Pela palavra de Deus, a palavra da nova criação. A fé é um dom de Deus que vem pelo ouvir a palavra. E por isso Deus quer que se fale a palavra a todo mundo. Porque Ele quer que todo homem seja salvo. Isso Ele quer. Senão, não é porque não possa, nem porque deixou de ser soberano, sino porque Ele não muda de caráter. Se você não quer, Ele não vai forçar. Ele chega até o seu espírito, se move no seu espírito, você vê aquela espada do querubim se movendo, mas Ele não vai forçar você. Porque deixaria você de ser um homem, passaria a ser uma coisa. A obra de Deus é verdadeira e Ele te toca, e Ele te convida, e Ele está presente, te está iluminando, te está dando adelantos dos poderes do século vindouro, como diz em Hebreus. Mas a pessoa, como não entende às vezes que uma coisa é espírito e outra coisa é alma, quer que o espírito faça tudo sozinho. Mas o Espírito faz em nós. E faz conosco. E nós temos que estar aí na fé ativa, na graça. Nós temos que estar aí na fé, em nome do Senhor. Apresentar-nos os membros como instrumento de justiça. Nos apresentar em Cristo como vivos dentre os mortos, pela fé. Você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é a semente imortal de Deus que gera a fé, pela qual você recebe o Espírito. É Ele que faz, mas faz conosco e faz em nós. Ele que produz em nós, passando por nós, usando a plenitude de nossa humanidade em união com Ele. Café com leite, Ele em nós
e nós nele. Isso que significa façamos o homem e domine. Domine. O Espírito nos dá domínio próprio. O Espírito Santo não tira o domínio próprio. O Espírito Santo resgata o domínio próprio. E por isso, quando nós exercitamos na fé ativa o domínio próprio, nos sentimos culpados e seremos julgados e corrigidos justamente. Porque temos pretendido ficar totalmente destruídos, como se Ele não tivesse feito nada, como se Ele não tivesse encarnado, não tivesse sido provado, não tivesse vencido e sido enviado como alimento para todo mundo. Ele não somente amou a igreja. Sim, amou a igreja, claro, Ele conhece que não todo mundo receberia Ele, não porque Ele não foi dado. E a condenação não é que Ele não veio, a condenação é que Ele, a luz, veio. Mas os homens amaram mais as trevas que a luz, e sem causa, não por causa da lei do pecado e da morte, sem causa aborreceram o Filho, porque Ele disse, aquele que queira venha e beba gratuitamente da água da vida. Se Ele oferece água da vida para todos, é porque Ele é capaz de trazer todos. Quando o oferecimento chegou, a fidelidade daquele que oferece está aí mesmo. Você pode pegar, Senhor, eres Tu. Viu Paulo que ele tinha fé e se levantou de novo. Aquele é paralítico. Todos nós. Agora, depois da queda em Adão, somos paralíticos. Mas ninguém pode dizer que é paralítico em Cristo. Em Cristo não há paralíticos. Em Cristo há só homens perfeitos. E Deus quer apresentar perfeito em Cristo todo homem, não só a igreja. Claro que no final será a igreja. Mas não podemos dizer que a culpa dos que não são igreja é de Deus. E que faltou amor em Deus. E faltou graça em Deus. Não faltou graça. Não faltou amor. Foi rejeitado. Foi afrontado. E se fizeram dignos de juízo. E esse juízo virá com justiça. Termino por esta noite com esta lembrança. A quem Deus deu a primogenitura? A Esaú ou a Jacó? Exatamente, a Esaú deu a primogenitura. Esaú não pode dizer, Deus, você me predestinou para o inferno porque diste a primogenitura para Jacó. Jacó não falou isso. Mas Esaú vendeu o que lhe foi dado e Jacó comprou. Jacó comprou e Esaú vendeu. E isso sabia Deus antes da fundação. Antes de eles nascer não tinham pecado. Mas antes de pecar, Deus sabia quem se faria aborrecível, despreciando o que representa a primogenitura, que é Cristo. A primogenitura representa o reino, o sacerdócio e a dupla medida. A dupla porção, quando os filhos repartiam a herança, o primogênito tinha uma dupla porção. Tudo isso representa aspectos de Cristo. E isso lhe foi dado nas mãos a Esaú. E por isso Deus
Dice, ao menos saberão que houve profeta em Israel. Não fará nada o Senhor sem revelar seu segredo a seus servos. Porque Deus está sendo justo até com o próprio diabo. Porque Ele é justo. Ele é soberano, mas um soberano justo, nobre, reto. Ele poderia ser arbitrário, mas ainda na ira Ele faz justiça e nunca injustiça. Então, amados, vamos orar a Deus. Nós se tem falado assim um pedacinho, vamos aos poucos. E vamos também a dar lugar e confiar e vamos orar para que nossos irmãos, que também providencialmente, pela vontade de Deus, vão participar, que o Senhor complemente através deles. Oramos, Pai, por nossos irmãos Thomas, por nossos irmãos e Gerson e qualquer irmão aqui que providencialmente o Senhor determine que se levante profeticamente e fale de tua parte, a tua palavra. Entregamos a ti todo, precisamos de ti, nos temos confiado a ti, não pretendemos ter terminado, nem que poder terminar, somente invocamos teu nome, nos confiamos na tua graça e te adoramos por ser quem eres. Em nome de Jesus Cristo. Amém.